Estender a nossa mão em direção a Ele, pedindo que Nossa Senhora o cubra com seu manto e que não nos falte a graça de Deus pela palavra e pela intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Vocês acharam o caminho da casa com essa neblina? Eu estava vindo de Itajubá cedo, eu fui para lá ontem, e estava vindo cedinho para cá, tem uma hora que eu falei assim, onde que eu estou indo? Tinha tanta neblina na estrada que... Aí tinha um carro na minha frente, que cada hora dava freada, acho que não conhecia a estrada, e já estava vindo aos 60, tinha uma hora que caía para 20. Eu falei assim, eu acho que nós estamos fora de lugar mesmo. Mas é uma alegria estar com vocês esse dia que eu estava conversando com o Leandro e com o Giovanni sobre essa reunião. Precisamos fazer um dia, o pessoal do discipulado. Então, surgiu essa ideia de fazer um domingo, reunir o discipulado, reunir aqueles que passaram pelo Crucificar a Razão e propor uma reflexão. E acabou dando certo da gente conseguir esse dia. Então, é uma alegria para a gente poder estar aqui com vocês. Eu propus 3 pontos para a nossa reflexão nesse domingo. O primeiro ponto sobre a cultura de Pentecostes. O segundo ponto sobre a evangelização do mundo contemporâneo. E um terceiro ponto seria a vida no Espírito. Então, seriam 3 coisas para nós refletirmos durante o dia de hoje. Primeiro seria, então, essa questão da cultura de Pentecostes, já que nós estamos trabalhando nesse meio cultural, né? Aí o Giovanni estava falando sobre muitos professores, né? Graças a Deus, né? É uma profissão que andou muito tempo, ainda é um pouco desvalorizada, né? Eu me lembro quando eu resolvi ser professor, eu estava estudando para ser engenheiro de telecomunicações. Aí houve uma proposta da diocese para que a gente assumisse cadeiras no estado de professor de religião. Eu saí da engenharia de telecomunicações e fui ser professor de religião. E por conta disso, acabei fazendo o curso de História e me tornei professor de História. E aí é interessante quando a gente faz o curso de História, tem alguns aqui que já falaram, estou fazendo o curso de História, então é interessante como é que é o mundo da história, né? Normalmente os nossos professores são todos ateus ou são contra a igreja, né? Chega na época da Idade Média, soca a bucha na igreja com gosto, né? Enche a boca para falar mal da igreja, é uma beleza, né? E aí você sai da escola vacinado contra a igreja. Eu fui ao contrário. Quando eu fiz o curso de História, eu saí mais crente na igreja do que eu entrei. Porque se nós não conseguimos acabar com a igreja, é porque alguma coisa, né, de divina ela tem. Aí depois acabei fazendo um curso de teologia também, por imposição do nosso bispo, Dom José D'Ângelo. Na época, nós tínhamos uma comunidade jovem em Itajubá e fazíamos alguns encontros de evangelização. E ele foi ser o diretor espiritual de um desses encontros. E aí, na avaliação, falava, vocês têm alguns problemas de doutrina, sobretudo em relação à graça, vocês não compreendem bem, e quem que é o assessor teológico de vocês? Eu peguei o livro que nós usávamos, que era o Catecismo Holandês, que era um catecismo avançado para a época, que já era meio herege, tiveram que fazer uma série de correções nesse catecismo, que não existia o catecismo da Igreja Católica ainda, existia o catecismo romano, e a novidade era o catecismo holandês, que tinha sido fruto do Concílio Vaticano II. Aí eu falei para ele, nós estamos seguindo o catecismo holandês. Ele falou assim, isso, você vai fazer teologia para poder orientar esse pessoal, já que não tinha um assessor, um padre que pudesse ficar conosco. Aí eu acabei fazendo teologia por conta disso. Mas a minha origem é ser professor de História. Falando um pouco sobre civilização de Pentecostes. Essa é uma novidade que apareceu, sobretudo nesses últimos tempos,
Quando a renovação carismática começou, não se falava de cultura de Pentecostes. Embora essa palavra cultura de Pentecostes seja uma palavra, uma expressão utilizada por João 23, lá no começo dos anos 60. João 23 vai falar que Pentecostes inaugura uma civilização. João 23 vai falar que Pentecostes dá início a uma civilização. E vai repercutindo o que São João Crisóstomo falava. Ele dizia que Pentecostes tem uma dimensão social. Então, Pentecostes inaugurava uma civilização. Então, essa ideia de civilização de Pentecostes não é uma coisa recente, mas mais recentemente que começou a ser falada, de um modo mais particular, a partir de 2002, quando o Papa João Paulo II, São João Paulo II, faz um pronunciamento dizendo, nesse tempo ávido de esperança, a cultura de Pentecostes é a única capaz de fomentar a civilização do amor. Ele falava isso para a renovação carismática, né? Nesse tempo ávido de esperança, vocês devem fomentar, devem incentivar o conhecimento, a experiência do Espírito. Aí ele fala, porque a cultura de Pentecostes é a única capaz de fomentar a civilização do amor. Isso ele fala em 2002. Então, a partir dessa época, que começa a se falar sobre cultura de Pentecostes. O que seria essa cultura de Pentecostes? Bom, nós sabemos que cultura é um conjunto de valores políticos, econômicos, morais, culturais, e esses valores, quando organizados, formam uma civilização. Então, a civilização ela é fruto de uma cultura. Então, por isso, nós podemos falar de diversos tipos de civilização, porque nós temos uma diversidade de cultura, ou seja, de conjunto de valores. Então, quando se fala de cultura de Pentecostes, civilização do amor, nós estamos falando de um conjunto de valores gerados pela experiência de Pentecostes que produzem uma civilização, essa civilização chamada civilização do amor. Parece uma coisa tão complicada, mas não é, porque, na realidade, a proposta do Evangelho é exatamente essa, é propor um novo estilo de vida. Quando Jesus Cristo veio, pregou o seu Evangelho e falou para os discípulos, ide, ensinai todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está propondo um novo estilo de vida, uma nova maneira de viver diferente daquela na qual ele veio. Então, qual que é o contexto cultural? Qual que é a vida que Jesus Cristo viveu? Nós temos o contexto cultural da Palestina, de Israel, da Judéia, do povo judeu, então todo aquele conjunto de valores que misturavam um pouco a fé, a religião, os mandamentos, a aliança com a estrutura política, econômica, social, e gerava aquela civilização onde Jesus Cristo veio, mas existia também um contexto mais amplo, que era o contexto do Império Romano, que também produzia um estilo de vida. E Jesus Cristo veio falar, bom, esses estilos que nós temos aqui devem ser renovados, devem ser refeitos, devem ser lidos a partir de uma nova ótica, a partir da vista do Evangelho, da visão do Evangelho. E o Evangelho, portanto, veio para inaugurar um novo estilo de vida, portanto, uma nova cultura. E aí vem essa discussão toda, né, que nós temos na modernidade. A enculturação da fé, a fé deve ser enculturada, a fé deve... Bom, se a fé é a excelência do conhecimento humano, a fé deve subjugar todos os outros conhecimentos. Ou ela não é a excelência do conhecimento humano, e se ela não é a excelência do conhecimento humano, Jesus Cristo não é o Verbo encarnado. Então, se ele é o Verbo encarnado e aquilo que ele propõe é a verdade, então a verdade deve estar submetida, deve submeter todas as outras coisas. Portanto, não se trata de enculturar a fé, se trata de tornar a cultura uma cultura de fé. É o contrário, é a fé que deve incidir sobre a cultura e não a cultura sobre a fé. Então, se nós vamos fazer uma leitura da fé a partir da cultura, nós vamos relativizar a fé.
Então, a questão de cultura e civilização já vem já há um certo tempo à discussão. Eu me recordo nos 500 anos de civilização ou de evangelização da América, por causa do descobrimento, que não foi bem um descobrimento. Aqui nós não vamos discutir esse negócio acadêmico, mas o fato é que Pedro Álvares Cabral, numa calmaria, eu me lembro quando eu dava essa aula, um menino da quinta série falou assim: Tata, quem que é essa calmaria? Essa tal Maria? Eu falei, não é essa tal Maria, não é calmaria, rapaz. Que é aquela ideia antiga, né? Que as caravelas pararam, aí soprou um vento, aquilo veio para o Brasil, aí descobrimos o Brasil, aquele negócio todo. Aquela história toda. Então, já na época dos 500 anos da chegada dos portugueses ao Brasil, teve aquela discussão, né, terrível. O Brasil foi invadido pela cultura europeia, que não respeitou a cultura indígena, e violou a cultura indígena, impôs a cultura indígena aos indígenas, uma religião europeia. Para que Jesus Cristo mandou os homens para o mundo inteiro? Vai chegar lá e falar assim: ô índio, você continua comendo índio, enterrando crianças com defeito vivas, arrancando o coração do peito dos homens quando eles estão vivos para oferecer às divindades, e acreditem em Deus. Começa o choque de civilização e confunde, e coloca a civilização como a sua base cultural ou como o suprassumo das coisas. Então, essa questão da cultura de Pentecostes é uma questão bastante atual. Nós estamos vivendo um momento de ruptura da modernidade, ou da pós-modernidade, ou da modernidade contemporânea, né? Modernidade que veio a partir da Revolução Francesa, que se organiza a partir daqueles valores de racionalidade do iluminismo. Esses valores foram criticados, gerando isso que nós estamos vivendo hoje, que é chamado de pós-modernidade ou modernidade contemporânea. E que está em crise, porque essa cultura está em crise, e isso está promovendo uma crise civilizatória. Ou seja, a nossa civilização está em crise porque a nossa cultura não sustenta mais uma base civilizatória. Eu estava conversando com o Leandrinho agora mesmo, ontem foi alguma coisa, celebração de alguma data, de alguma coisa, né? E o movimento feminista fez algumas manifestações ontem. E uma das manifestações foi colocar na frente de um museu lá em São Paulo uma mesa com uma mulher nua pelada, para usar uma expressão do Marcão, né? Ficar nu pelado, né? Nu pelada, com a maçã na boca, amarrada com as mãos e os pés com a maçã na boca, e botaram um cartaz assim: esse é o prato do dia dos bolsonaristas. O que isso quer dizer? Que protesto que é esse? Que valor que está sendo defendido? Para onde nós vamos? O que nós podemos esperar disso? Aí, na noite, teve um debate sobre a legalização das drogas, pelo grupo feminista. E aí, gente, mulher é mulher, homem é homem, pronto, final. Esse negócio de querer fazer que as mulheres sejam homens, por favor, né? Não é possível, fisicamente não é possível, né? Mentalmente elas não conseguem nos alcançar, mas tudo bem, né? Mas nós somos humildes, né? Não tem problema. Eu não sou machista, por favor, né? Mas aí as mulheres estavam lá discutindo
Por que nós somos favoráveis à liberação das drogas? Não, porque a lei que foi modificada em 2006, que aumentou a penalização das drogas, etc. e tal, aumentou também o tráfico, e as mulheres entraram no tráfico para poder subsistir, já que os homens não podiam mais sustentar a família, as mulheres, para poder sustentar seus filhos, foram obrigadas a entrar no tráfico, e por conta disso muitas mulheres foram para a cadeia, aumentou o número de mulheres na cadeia. Então, para que isso não aconteça, então tem que liberar as drogas. Quer dizer, que mundo nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo, de fato, uma civilização em crise. Por que é uma civilização em crise? Porque é uma civilização cujos valores estão em crise. Papa Bento XVI já falava isso. A crise da humanidade é uma crise de valores. Portanto, é uma crise civilizatória. É uma crise de civilização. O que nós podemos esperar para o futuro? O que nós podemos esperar para o futuro imediato? É muito pouca coisa. E aqui eu não estou falando dessas questões do choque da esquerda, da direita, da esquerda revolucionária, da direita conservadora. Não é essa a questão, não. Quais são os valores que estão sendo propostos para edificar a sociedade, para edificar a humanidade? Quais são os valores que estão sendo propostos? Nós retiramos os valores que tinham sido propostos. O iluminismo veio racionalizando esses valores. Agora, tudo que foi proposto durante esses anos todos está sendo simplesmente retirado, tirado, destruído, substituído por quê? Quais são os valores que estão sendo propostos? Quais são as coisas que nós podemos nos fundamentar para edificar a sociedade, para organizar o Estado, para estabelecer uma economia, para estabelecer um diálogo cultural? Quais são esses valores que estão sendo propostos pela civilização contemporânea? Quase nenhum. Porque tudo aquilo que existe não é. A família que veio até hoje não é mais. Aquilo que foi distinto até hoje, homem é homem, mulher é mulher, né, não é mais. Tinha aquela música que o Tim Maia cantava, né? Vale tudo, só não vale homem com homem, mulher com mulher. Hoje vale. Aquilo que ele cantava na década de 70, vale hoje. Quais são os valores? Quer dizer, aquilo que está sendo retirado, os valores familiares, os valores do civismo. Vocês talvez não tenham apanhado esse tempo, mas quando eu estudei no primário, na época era primário, agora é fundamental. No primário, primeiro ano, a gente entrava no grupo, né? Aí a primeira coisa que fazia era formar no pátio, a classe formava de 2 a 2 com a professora, aí se hasteava a bandeira nacional, cantava-se o hino do Brasil, aí você ia para a aula com a sua professora. Vai falar hino do Brasil hoje. Vai falar em... Aí quando você fala de civilidade, quando você fala de patriotismo, você é de direita. Você fala em amar a pátria, você é conservador bolsonarista. Então o que nós somos? Nós nascemos aonde? Um pé de couve? Nós não somos brasileiros, nós somos covistas. Não pode ser covista, pode ser com Mário Covas, então não dá para ser covista. Então mano, você não pede alface, são maior fascistas. Aí é fascista, não dá. Se você apela para os valores patrióticos, você não pode ser mais brasileiro. Porque brasileiro é pouco coração e muita cachaça. Aliás, nós estávamos comentando isso ontem, essa fala do Papa Francisco. Por trás de toda piada existe um contexto sociológico que tem que ser considerado. Essa frase do Papa Francisco, vocês brasileiros não têm salvação porque é muita cachaça e pouco oração, representa a visão que se tem do Brasil. Representa a visão que se tem do Brasil.
Portanto, lá fora, a visão que se tem do Brasil é que nós não somos sérios, que nós gostamos é de farra. Já dizia Charles de Gaulle em 1950, o Brasil não é um país sério. Não interessa se a sociologia de Gilberto Freire fala que nós somos um povo cordial. Não é bem isso que aparece por aí. Parece que nós somos um povo relaxado. Então, existe uma crítica por trás disso, né? E, aliás, a resposta quem deu foi o famoso filósofo contemporâneo Chico da Tiana. Não é que ele falou, olha, é mais fácil ir para o bar do que ir para a igreja, porque para ir para o bar tem 15 chamando, e para ir para a igreja tem 1. E, além do mais, os bares estão abertos, as igrejas estão fechadas. Aí todo mundo ri. Do quê? Do quê? Então, hoje, você ser patriota é ser de direita. Não ter identificação nacional, ter uma identificação nacional, amar a bandeira, amar o hino, não pode. Você ser religioso, não pode. Porque você ser religioso expressa um conservadorismo, não pode. Você ser homem é problemático, você pode ser homofóbico. Você mulher pode ser problemático, porque você... Então, nós estamos numa crise civilizatória. Por que nós estamos numa crise civilizatória? Porque nós estamos com uma crise de valores, ou seja, uma crise cultural. Por trás disso existe, então, uma falta de cultura. Daí, essa fala, já bastante antiga, do Papa. A cultura de Pentecostes é capaz de gerar uma civilização. E se é uma cultura de Pentecostes, a civilização que é gerada só pode ser a civilização do amor. É uma coisa consequente. Porque o espírito que é derramado em Pentecostes é o espírito de amor. Né? E essa é a nossa esperança. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 5. Então, se o amor foi derramado, esse amor gera uma cultura, e essa cultura é necessariamente uma cultura fundamentada nos valores do amor, que vão gerar uma civilização do amor. Por isso que Pentecostes tem uma dimensão social. Por que tem uma dimensão social? Porque inaugura uma nova maneira de viver, a maneira cristã de viver. Então, o cristianismo ele deve gerar uma civilização, a civilização cristã. Olhando a história, nós vemos que nós tivemos essa experiência. A cristandade do período medieval, um pouco antes do período medieval, ainda tivemos essa cristandade, com muitos erros. Com muitos erros, porque, infelizmente, como agora, infelizmente, houve uma politização da religião. Uma politização, a utilização da religião com finalidades humanas, não? A politização da Sagrada Escritura, a politização da fé. Infelizmente, isso ocorreu durante a cristandade. E exatamente porque nós olhamos para o período medieval, o período da cristandade, com um período cheio de erros, nós acabamos jogando fora o que é possível hoje de acerto. Nós cometemos aquele erro que os antigos já falavam. Quando jogar água fora, tome cuidado para não jogar a criança também. Você vai jogar água suja fora, na bacia, você acaba jogando a criança junto também. Então, toma cuidado. Não é porque nós fazemos a crítica da politização da religião, a politização da fé, como foi feito no correr de muitos anos. Não podemos esquecer a terrível história da igreja em tempos terríveis, de um Alexandre VI, de um João Paulo, de um Paulo II. Nós não podemos esquecer isso, que houve erros, mas são erros humanos, isso não invalida a fé. Mas porque nós fazemos uma leitura contextualizada, descontextualizada hoje, nós achamos que a religião, a fé e essas coisas todas têm que ser dispensadas também dentro dessa bacia, dessa água suja que está nessa bacia, estamos jogando fora a criança junto também. Então,
A cultura de Pentecostes é um conjunto de valores gerados pela fé no Evangelho, gerado pela inauguração da fé na humanidade, e deve gerar necessariamente uma maneira de viver, um jeito de viver, de organizar a economia, a sociedade, etc. e tal, que é chamado de civilização. É isso que é aquilo que é chamado de cultura de Pentecostes. Os valores que vão gerar uma civilização. E a civilização tem que ser necessariamente a civilização do amor. O Salvatore Martinez faz uma observação interessante a esse respeito, quando ele fala que Pentecostes produziu dois fenômenos de comunicação. Em Pentecostes nós tivemos a manifestação de duas coisas do Espírito Santo, aquilo que é chamado de xenoglossia e aquilo que é chamado de glossolalia. A glossolalia é um linguajar inarticulado que expressa a nossa relação com Deus. É aquilo que nós chamamos de dom de línguas. E existe a xenoglossia, que é aquilo que ocorreu também. Pedro começa a pregar e todos entendem na sua própria língua. Isso é chamado de xenoglossia. Então, o Pentecostes produz esses dois fenômenos. Um fenômeno da uma linguagem com Deus e uma linguagem com os homens. Então, o Evangelho é, ao mesmo tempo, uma linguagem com Deus e, ao mesmo tempo, uma linguagem com os homens. E essa linguagem deve produzir uma nova forma de viver. E qual foi essa forma de viver que produziu essa linguagem com os homens? Os homens começaram a viver a partir dos valores do Evangelho. E essa vida cristã, que começou a ser vivida a partir dos valores do Evangelho, foi capaz de edificar uma civilização, uma maneira de organizar o mundo. Não podemos esquecer que o contexto de dominação que o Evangelho apareceu é o contexto do Império Romano. Mas eu queria perguntar para vocês, aonde está o Império Romano? Aonde está o Império Romano? Sobreviveu o quê? O Código de Leis, o Código Romano de Leis? Sobrou o latim nas faculdades de Direito? Eu falo nas faculdades de Direito porque no seminário nem falo latim mais. Aliás, eu não sei se fala religião. Bom, o que sobrou? Nós podemos falar onde está a igreja, com todos os seus defeitos. Podemos falar onde está a comunidade cristã, com todos os seus defeitos. Que bem produziu a filosofia grega para a humanidade? Podemos lembrar de Platão, Aristóteles, que foram recuperados por Agostinho e por Tomás de Aquino. Mas nós podemos falar de uma cultura cristã, de artes beneficiadas pelo cristianismo, de crescimento das ciências beneficiadas pelo cristianismo. Podemos falar sobre isso. Então, quem venceu, afinal de contas? A proposta cultural pagã ou a proposta cultural cristã? Agora nós estamos novamente uma nova deflexão histórica. O paganismo moderno, o neopaganismo moderno, quer subjugar o cristianismo. E vai colocar que civilização no lugar disso? Então, como é que os cristãos viviam a partir da experiência de Pentecostes? Que evangelho eles viviam a partir da experiência de Pentecostes? Nós encontramos isso em Atos 2, 42. Aqueles 4 pontos que se baseia a vida cristã, que se baseia toda a cultura cristã, os valores cristãos, que são fundamentos para uma civilização cristã, portanto, uma civilização do amor. Aqueles 4 pontos, Atos 2, 42. Primeiro, doutrina dos apóstolos. A vida cristã era baseada numa doutrina. Essa doutrina é fundamentada na verdade. Porque essa doutrina é uma doutrina estabelecida por Jesus Cristo. É o seu evangelho, é a verdade, e a verdade é absoluta. Não adianta vir essa discussão moderna de que a verdade é relativa. Isso é relativismo. Não, a verdade é um valor absoluto. A verdade é o que ela é.
E porque ela é verdade, eu posso fundamentar minha vida sobre ela, porque ela não tem erro. Por isso a vida cristã é baseada primeiramente na doutrina. A doutrina é o Evangelho de Jesus Cristo, sem essas especulações modernas, nessa relativização da fé que nós estamos vendo por aí. Não, esse é o primeiro estilo, o primeiro valor desse estilo de vida, a doutrina. Segundo, naquele ponto nós encontramos lá na fraternidade, na convivência fraterna. O cristianismo estabelece novas relações humanas. E quais são essas novas relações humanas? Não são mais relações de dominação. Eu não vos chamo mais de servos. Nós não somos chamados mais a ter uma relação de dominação uns com os outros. Nós somos chamados a ter uma relação de fraternidade, de amizade uns com os outros. Portanto, a fraternidade, que é o segundo estilo de vida cristão, é uma fraternidade cristã, uma fraternidade de amor, uma fraternidade baseada na nossa filiação divina. Nós somos chamados a uma vida fraterna. Se os homens vivessem essa fraternidade, aí fica esse discurso da fraternidade universal, no dia da paz, mas uma fraternidade que não para de guerrear, porque o mundo, desde que o mundo é mundo, não parou guerra. Desde que o mundo é mundo, não parou a tentativa de domínio uns sobre os outros. Então, o cristianismo propõe a fraternidade. E os cristãos viviam como irmãos. Vejam como se amam. Depois, baseado na Eucaristia. Aí parece uma coisa estranha. Como é que eu vou colocar a Eucaristia como fundamento da civilização? Uma civilização cristã é baseada na Eucaristia. Ou você quer ser cristão sem crer na Eucaristia? Não tem jeito, não tem jeito. Quando o Senhor ensinou sobre a Eucaristia, falando isso é meu corpo, vocês se não comerem do meu corpo e não beberem do meu sangue, não terão parte comigo. Aí alguns foram embora, e falando essa doutrina é muito dura. Quem é que pode ouvir isso? Será que o Senhor está propondo a antropofagia novamente? E aí alguns foram embora. E aí Jesus volta para os seus 12, aqueles 12 que ele escolheu. E rateou em um. Aqueles 12 que ele escolheu. E fala para eles, vocês querem ir embora? Ou seja, não existe uma maneira de ser cristão sem ter a Eucaristia como referência. Não tem. Então, a Eucaristia é valor civilizatório. A Eucaristia é valor cultural. Não é simplesmente uma crença. Não é um pão qualquer. Não é o pão que se come e se morre. É o pão do qual se come e não se morre. E isso é valor de civilização. Isso é valor de organização de vida. Então, quando a gente vê essa secularização que abandona o sentido da fé, que abandona o sentido da eternidade, ataca exatamente esses valores, que são os valores religiosos. Mas não existe um cristão que não crê na Eucaristia. Não existe essa possibilidade. Então, a Eucaristia se torna, sim, um valor cultural. Portanto, nós podemos, sim, fundamentar uma civilização na Eucaristia. E depois a vida de oração. O quarto ponto que aparece ali é a oração. A vida cristã é baseada nesses 4 pontos. Evangelho, doutrina, fraternidade, comunidade, Eucaristia e vida de oração. E isso edificou uma civilização, a civilização cristã. E que nós devemos, novamente, nesse mundo doido de hoje, propor de novo esses valores como valores para uma civilização chamada pelos papas de civilização do amor. Inaugurada por Pentecostes, porque essa vida foi inaugurada por Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo. É um desafio para os tempos de hoje. É um desafio. E isso vai resolver os problemas? Não, os problemas serão resolvidos na medida em que a humanidade começar a viver esses valores. Aí nós podemos dizer assim, mas isso é impossível. Ora, isso é impossível para quem não crê. E o que nós estamos assistindo hoje é que aquilo que nos é proposto
não gera uma civilização nem humana, de tão falta de valores que tem. Baseado nesses 4 pontos, o Papa Francisco, continuando o discurso de João 23, ele fala que, baseado nesses 4 pontos, é necessário estabelecer 5 programas básicos para a sociedade contemporânea, a partir dos valores de Pentecostes, como civilização do amor. Ele fala que é necessário um programa de promoção da vida. Baseado nesses 4 pontos, um programa de valorização da vida, de promoção da vida. E aqui vem toda essa discussão a respeito do aborto, a respeito da eutanásia, a respeito da manipulação de células, essas coisas todas que nós estamos vendo hoje em dia. Porque essa questão é uma questão candente. Então, a partir da doutrina, da fraternidade, da Eucaristia, da oração, discussão sobre a promoção da vida. Um segundo programa necessário para a civilização do amor contemporânea seria a discussão sobre a família. A família no modelo que Deus nos deu. Não esse modelo que a sociedade está propondo hoje em dia, homem com homem, mulher com mulher, 2 homens, 2 pais, 2 mães, uma coisa confusa, né? Extremamente confusa. Nós estamos assistindo hoje o assassinato do pai. Hoje nós corremos o risco de matar o pai. As famílias que não têm mais a figura do pai como referência. Esse feminismo, não o feminismo que luta pelos direitos da mulher. Aliás, as mulheres sempre tiveram direito, aliás, mais direito que os homens. Né? Sempre foi, isso é verdade, né? Quando a gente casa, quem é que perde o direito de escolher o lado da cama? O homem. Não, porque quem escolhe o lado da cama é a mulher. O que sobrar é seu. Né? O que sobrar é seu. E ponto, aí, quietinho. Né? Senão vai dormir no sofá da sala. Então não tem essa conversa. Então essa questão do direito feminino. Olha, se eu começo a lutar para os direitos masculino ou feminino, é porque as coisas são mal acertadas. Mas o que nós estamos assistindo hoje é a exclusão do pai no processo familiar. Porque mesmo os casamentos homossexuais, né? Mulher com mulher, homem com homem, a figura do pai, quando é homem com homem, como é que vai ter mãe? Mãe é aquela que gera. Aí, aquele que faz o papel de mãe, pega seu esperma, coloca no útero de uma mulher, fêmea, para gerar os filhos, que é dele. Sim, é dele. Mas não foi ele que gerou. Aí ele se torna mãe. Cadê a figura do pai? Cadê a figura do pai? Eu não vou falar nem da besteira que fizeram depois de celebrar a missa, com comunhão, inauguração, e o pessoal tudo, abortista, coisa, participando. Eu não vou nem comentar isso, que é uma vergonha. Mas, sumindo a figura do pai. A família agora é a família moderna, a família aberta. Precisamos novamente restaurar isso. É interessante quando você começa a falar sobre essas coisas, parece um discurso conservadorista, tacanho, ultrapassado, anacrônico. Ainda o Papa fala que é necessário um projeto de educação, baseado nesses 4 pontos. Um projeto de educação. Como é que anda a nossa educação? Aliás, nesse processo de pandemia doido que tem aí, a educação foi tremendamente afetada, né? Quando é que as crianças vão voltar para a escola, gente? Aprender a se relacionar com os outros? Não adianta via internet. Internet quebra galho, não educa. Muito pelo contrário. Aliás, vai ser assim, daqui a alguns anos, quando você for no médico, você tem que perguntar para ele assim, que ano que você se formou? Se foi nesses anos de pandemia, não vá naquele médico, vá no outro. Porque ele não aprendeu nada. Então, nós precisamos, não é só educação formal, estou falando de educação como um conjunto de processos, procedimentos de formação da pessoa, do caráter,
daquilo que ele vai ser, daquilo que ele é. Nós que somos professores, se nós entramos dentro da sala de aula somente para passar um conteúdo programático, você é uma porcaria de um professor. Você entra na sala para passar a sua postura de cidadão diante da vida, um cidadão que tem princípios, valores, e você procura comunicar juntamente com aqueles conteúdos programáticos que são solicitados, você tem que também comunicar os seus valores. Agora, você pega professor que, em vez de comunicar os seus valores, comunica a sua visão de vida sem valor algum. Aí os nossos alunos, nossos filhos chegam em casa falando: pai, como é que Deus existe se ele deixou Hitler matar os judeus? Quem passou isso para a cabeça do moleque? Então, o processo de educação não é só o processo formal da escola. O processo de planejamento de educação, de estabelecer caráter, valores, homens e mulheres que vão assumir o futuro da nossa humanidade. Eu lembro quando eu estava estudando no ginásio, um professor de história nosso, o professor Júlio dos Santos, falava assim para a gente: aqui entre vocês pode estar um futuro prefeito, um futuro governador, um futuro presidente da República. Interessante que entre os nossos colegas nós tivemos 2 deputados e 3 prefeitos. É assim. Pessoas que vão ser contribuintes para a sociedade, médicos, advogados, pessoas de bem. Isso tudo é um processo educacional. É um processo educacional fundamentado nos valores de Pentecostes. Ainda o Papa falava da necessidade de um planejamento econômico, uma economia. Ou a gente acha que os valores da fé, os valores do Evangelho, os valores de Pentecostes não têm que incidir sobre a economia. Tem que incidir, sim, sobre a economia. A organização da produção, as relações de trabalho, a tecnologia de produção. Nós estamos vendo isso, a economia hoje em dia gerou um outro Deus, né? Que, aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo já havia falado isso. Ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. E a proposta hoje em dia, você abre a internet, a quantidade de propostas de você trabalhar para ganhar mais dinheiro, trabalhar para ganhar mais dinheiro, trabalhar para ganhar mais dinheiro. E, aliás, é a grande proposta, né? Ganhar dinheiro, achando que isso é capaz de realizar o ser humano como gente. Então, uma proposta econômica, a participação nos bens que são comuns, a utilização dos elementos necessários para a produção econômica de uma maneira cristã, de uma maneira honesta, de uma maneira... um planejamento econômico. Aqui não estou falando de socialismo, de capitalismo, não. Estou falando de economia, uma economia decente. E o 5º programa que o Papa fala, necessário, já falava João 23, e o Papa Francisco retoma, a necessidade de um programa político e de comunicação. O Evangelho tem que incidir também sobre a política. O Evangelho tem que incidir também sobre a organização do Estado, sobre a forma de governo, sobre aquilo que é melhor e mais adequado a cada população. Tem que incidir, sim, sobre isso. Tem que incidir, sim, sobre as comunicações. Ontem nós tivemos aí o encontro do Ministério Gabriel discutindo as comunicações cristãs, a partir do cristianismo. Então tem que ter programas, sim, na área de comunicação, na área da política, na área da comunicação. Então esses programas, a partir dos valores propostos pelo Evangelho, que aparecem em Pentecostes, o Evangelho, a fraternidade, a Eucaristia, a oração, esses programas construirão uma civilização chamada civilização do amor. A partir do quê? A partir da experiência do Espírito Santo, que faz-nos reconhecer Jesus Cristo como Senhor. Essa é a grande discussão que se tem hoje, em termos de experiência carismática. Pentecostes não pode ser simplesmente um arrepio na nuca, um arrepio na espinha, levantar as mãos, chacoalhar as mãos, não. Pentecostes tem uma dimensão social, tem uma responsabilidade social, porque gera uma mentalidade, gera uma maneira de pensar. Isso já é antigo, né? Porque
Santo Agostinho escreve lá no ano 420, mais ou menos, aquela obra dele, a Civilização, a Cidade de Deus, né? Que discute a civilização a partir dos valores cristãos e a civilização a partir de outros valores. Escreve essa obra em resposta à invasão dos visigodos de Roma, né, em 410. Então ele fala, existe uma civilização humana, que essa é destruída. Existe uma civilização de Deus. E essa é criada em cima de valores perenes. E esses valores perenes são os valores do cristianismo. E nós chamamos hoje em dia, modernamente, de civilização do amor, a partir dos papas contemporâneos. Que Deus nos dê coragem, sobretudo vocês que são jovens, de implementar isso. A minha geração é uma geração que já está indo. Né? Minha geração já está indo. Isso é bobagem. Nós já estragamos bastante o mundo. Né? Isso é um fato. Esse dia eu estava conversando com um amigo. Fato, a minha geração está entregando para vocês jovens um mundo bem estragado. Bem estragado. Muitas coisas que foram valores importantes para a construção do ser humano foram destruídos. Valores que estão sendo corroídos, estão sendo atacados e não estão sendo substituídos. Não estão. Valores que vão de tudo quanto é lugar, até valores estéticos, né? Ontem eu estava saindo lá da missa do irmão do Geraldo e passou pela frente da casa de formação um rapaz com uma menina, uma moça, e mais um outro rapaz, deve ser o secretário dele, sei lá, o rosto todo pintado, todo com tatuagem no rosto. Estrela, dragão, no nariz, os olhos. Gente de Deus, falar que isso é bonito é enfeiar o que já é feio, né? Pelo amor de Deus. Então, é uma agressividade. Eu vejo que isso é agredir o outro que me vê. O outro que me vê. Quer dizer, parece que nós estamos entregando um mundo, isso não é pessimismo, não, a gente está vendo aí. Parece que nós estamos entregando para a geração que está vindo um mundo bastante estragado. O grande desafio é exatamente a edificação dessa civilização do amor. E para isso, somente uma experiência de Pentecostes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.